Com certeza você já conheceu alguma pessoa que era muito vaidosa, tinha um ego muito inflado e se achava mais bonita do que todas as outras pessoas. Basicamente, quando a gente encontra uma pessoa assim, geralmente a gente chama essa pessoa de uma pessoa narcisista. Mas você já parou para pensar de onde vem essa palavra e por que você chama as pessoas assim? Bom, no vídeo de hoje nós iremos te contar um mito grego antigo que até hoje é muito referenciado em diversas áreas do conhecimento, como a literatura, a psicologia e a filosofia, e que inspirou a criação dessa palavra, a palavra narcisista. O mito que iremos contar no vídeo de hoje se chama o mito de Narciso. Puxa a vinheta. Bom, a história começa nos sendo apresentado uma personagem da mitologia grega chamada a ninfa Eco. A ninfa Eco, ela era muito famosa por ser uma pessoa que fala demais, ela era muito tagarela. As amigas que viviam com ela, às vezes se sentiam um pouco incomodadas pelo fato dela falar demais e por sempre querer ser a última palavra das conversas. Mas como ela era muito gente boa, muito simpática, ajudava muito elas ali, elas viviam bem umas com as outras. Até que, em certo momento da história, chegou o Zeus. Isso mesmo, o deus dos trovões da mitologia grega. E vocês sabem o que ele costuma fazer em praticamente todas as histórias, né? Ele já virou chuva, já virou ganso, já virou boi, tudo isso para ter suas relações extraconjugais, lembrando que o Zeus era casado. E dessa vez não foi diferente. Agora ele queria se relacionar com as deusas, com as ninfas que eram amigas da Eco. Porém, a ninfa Eco foi a única entre as amigas dela que decidiu não se relacionar com Zeus. Por isso, quando estava acontecendo ali o rala e rola ali, basicamente, a ninfa Eco ela ficou no canto ali do bosque observando tudo o que estava acontecendo. Aí a gente tem uma outra personagem da mitologia grega, que é a deusa do matrimônio, a deusa Hera, que é a esposa legítima de Zeus e que é muito conhecida por ser uma deusa muito ciumenta em muitas histórias da mitologia grega. Quando a deusa Hera percebeu que o Zeus estava saindo da namorada deles, né, lá do Olimpo, ela ficou suspeitando de que Zeus estivesse fazendo alguma coisa estranha e resolveu seguir ele silenciosamente enquanto ele não percebia. Quando a ninfa Eco percebeu que a deusa Hera estava chegando do local onde as ninfas, as suas amigas, né, e Zeus estavam se relacionando, ela percebeu que as amigas dela poderiam entrar em furada. E por isso ela decidiu utilizar a habilidade que ela tem de melhor, que era falar demais, ser muito tagarela para poder enrolar a deusa Hera e assim dar tempo de que as amigas dela e Zeus pudessem sair do local para que a Hera não percebesse o que eles realmente estavam fazendo. Aí, a ninfa começou a falar bastante, falar, até que quando a Hera saiu do local onde estava conversando ali com a Eco e chegou no bosque onde Zeus e as ninfas estavam se relacionando, percebeu que já não tinha mais ninguém lá. A deusa Hera, que não era boba nem nada, percebeu que na verdade aquilo tinha sido tudo um plano da ninfa Eco para poder dar tempo das ninfas poderem sair e tudo mais e não perceberem que o que o Zeus estava fazendo de verdade. Por isso, enfurecida, ela decidiu condenar a ninfa Eco por uma maldição que iria perturbar ela pelo resto de sua vida. Que seria, já que ela gostava tanto de ser a última palavra nas conversas e de falar demais, agora ela estaria condenada a nunca mais poder começar uma conversa e só poder repetir as últimas palavras que as outras pessoas diziam. Então ela não poderia se comunicar normalmente mais. E aí vocês já devem estar entendendo por que ela se chama ninfa Eco. Basicamente, essa é a história da ninfa, que é muito importante no mito principal, que é a história do Narciso. A história do Tiresias é muito interessante, porque ele era um homem e ele fez alguma coisa ali que acabou irritando a própria deusa Hera, que a gente falou lá no início da história, e por conta disso a deusa Hera decidiu transformar ele numa mulher. E quando ele se transformou numa mulher, ele acabou virando uma prostituta e depois de um tempo, eu acho que depois de 9 anos, ele acabou irritando novamente a deusa Hera e ele se transformou num homem novamente. E aí dessa vez ele virou um oráculo que seria cego pelo resto da vida. E basicamente essa é a história do Tiresias, mas isso é uma história para um outro vídeo que a gente pode contar. Quando a ninfa Liríope encontrou o oráculo Tiresias, o Tiresias observou para o Narciso e disse para a ninfa Liríope que ele teria uma boa vida, ele teria uma vida de muitas glórias e de muito sucesso, desde que ele nunca olhasse para sua própria imagem. Liríope achou um pouco estranha essa recomendação do oráculo, mas decidiu respeitá-la. Então ela retirou todos os objetos que poderiam gerar algum reflexo dentro da casa do Narciso.
E assim, o Narciso cresceu sem nunca ter visto o seu próprio rosto. O tempo foi se passando, o Narciso foi crescendo e sua beleza foi crescendo junto. E isso chamou a atenção de várias mulheres que se sentiam atraídas pelo Narciso. Porém, o Narciso ele era conhecido por ser uma pessoa muito arrogante. Ele sempre tratava muito mal as outras pessoas e sempre desprezava todos aqueles que expressavam algum tipo de amor ou sentimento pelo Narciso. Narciso, ele era assim porque ele achava que as outras pessoas não seriam dignas de se relacionar com ele, porque ele tinha muita beleza, ele era mais bonito que todo mundo, então ele se achava um bonzão por conta disso. Certo dia, o Narciso estava caminhando pelo bosque, até que em determinado momento, as ninfas, que eram as mesmas que eram amigas da ninfa Eco, encontraram o Narciso e, assim como todas as pessoas que olhavam o Narciso pela primeira vez, se apaixonaram por ele imediatamente. Porém, a ninfa Eco, depois de ter recebido aquela maldição da deusa Hera, ela acabou mudando muito a personalidade dela. Antes ela era uma pessoa muito tagarela, que falava demais, que era muito extrovertida, mas depois da maldição que ela sofreu, ela acabou tomando uma personalidade muito mais tímida e reclusa, não falando muito com as pessoas, até porque ela nem conseguia falar direito, ela não conseguia se comunicar normalmente. As ninfas, que eram amigas da ninfa Eco, ficaram apaixonadas pelo Narciso e decidiram oferecer seus corpos a ele. Mas, como a ninfa Eco era uma pessoa mais tímida, ficou de longe só observando tudo. Como Narciso era uma pessoa muito arrogante, ele recusou todas as ninfas que vieram para cima dele e deixou todas elas aos prantos. Todas elas começaram a chorar porque ele recusou todo mundo. A ninfa Eco, que estava observando tudo aquilo de longe, ela acabou ficando interessada no Narciso. Ela achou um pouco diferente a ação que ele tomou e por isso, enquanto o Narciso estava seguindo o caminho dele normalmente, ali a caminhada pelo bosque, ela decidiu seguir ele silenciosamente de longe. Enquanto o Narciso caminhava, a ninfa Eco ficou observando ele e acabou sendo atraída pela sua imensa beleza, né? Intensificando cada vez mais o sentimento que ela estava sentindo ali por ele. Em determinado momento, a ninfa Eco acaba sem querer pisando em um galho e produzindo um barulho muito alto. O Narciso, achando aquilo estranho, pergunta: "Tem alguém aqui?" Como a ninfa Eco estava vendo aquela maldição, que ela só podia repetir as últimas palavras que os outros diziam, ela diz assim: "Aqui?" O Narciso achou aquilo um pouco estranho, ficou curioso e pediu para a pessoa se revelasse. A ninfa Eco, reunindo toda a sua coragem, saiu de seu esconderijo e se mostrou para o Narciso. O Narciso, como eu já falei para vocês, ele era muito otário e muito arrogante. Então, quando ele percebeu que era uma outra ninfa que provavelmente estava dando em cima dele de novo, ele meteu um esporro absurdo nela e mandou ela ir embora. A ninfa Eco, logicamente, que já estava guardando um sentimento por ele ali, ela ficou muito chateada e saiu dali chorando. Só que, diferente de todas as amigas dela, que transformaram o amor que ela sentia pelo Narciso em um ódio, ela continuou guardando aquele amor pelo Narciso e ia seguir ele constantemente quando ele tinha suas caminhadas diárias ali pelo bosque. Um tempo se passou, o Narciso continuou sendo muito bonito e ia chamar a atenção de várias pessoas, mas continuou recusando todo mundo. Como eu já disse, ele era muito arrogante, ele era muito otário, e mesmo depois de todo esse tempo, ele nunca tinha mudado. E aí, chegou um momento que as pessoas que foram recusadas pelo Narciso começaram a ficar tristes, começaram a ficar de saco cheio. E então, começaram a rezar pelas divindades gregas para que elas tomassem alguma providência e castigassem o Narciso pelo seu comportamento extremamente arrogante. Nenhuma das divindades gregas acharam que aquele comportamento do Narciso seria digno de fazer realmente um grande castigo. Porém, uma deusa achou que seria importante dar um castigo no Narciso. Essa deusa é a deusa Nêmesis, a deusa da vingança. Ela já tinha começado a ficar um pouco nervosa pelo fato do Narciso sempre tratar mal as pessoas ao seu redor, principalmente depois daquele acontecimento que houve com a ninfa Eco, que o Narciso tratou extremamente mal a ninfa Eco. E aí ela decidiu colocar uma lição no Narciso. E então, certo dia, o Narciso estava seguindo a sua caminhada diária, mas em determinado momento ele ouviu uma voz que parecia uma voz divina, uma voz de uma divindade grega. E por isso ele decidiu seguir aquela voz porque ele tinha admirado muito aquela voz. Seguindo aquela voz, o Narciso acabou se distanciando muito do caminho que ele costumava seguir normalmente. E aí, como ele estava andando bastante, em determinado momento ele avista um lago.
Tipo esse daqui. Não esse editor, o outro. Isso. E aí, como que ele estava com uma sede incontrolável, ele acaba se ajoelhando e avistando aquele lago para poder beber um pouco de água. Porém, no momento que ele se inclina para beber a água, ele acaba se deparando com o seu próprio reflexo. E assim como todas as pessoas que olhavam para o Narciso pela primeira vez, ele acaba se apaixonando por ele mesmo. E aí, como o Narciso tinha se apaixonado pela sua própria imagem, ele tenta tocar na imagem do lago, né, no reflexo. Mas, quando ele toca na água, a água acaba apenas tremeluzindo. Ele não podia encostar no seu próprio amor. Pois é, você lembra da profecia do oráculo? Então, ele estava certo. Ele não poderia olhar para o seu próprio reflexo. Por isso, ele ficou preso ali diante do reflexo da água e nunca mais saiu dali, começando a sentir fome e começando a enfraquecer. Um tempo foi se passando e a ninfa Eco, que estava andando pelo bosque em busca de seu amor, lembrando que ela continuou seguindo o Narciso, mesmo depois de ele ter dado aquele esporro nela, ela estava caminhando por ali e aí ela encontra o Narciso deitado imóvel no chão com os olhos fechados. Ela fica preocupada, achando que ele tinha morrido, e ela corre para socorrer ele. E quando ela começa a agarrar o Narciso, ela percebe que na verdade ele estava vivo, sim. Então, quando o Narciso reabriu seus olhos, ele estava observando a única pessoa que, mesmo depois de ter sido desprezada e recusada por ele, continuava guardando amor e afeto por ele. E aquela seria a oportunidade que o Narciso teria de provar para os deuses que ele poderia sim amar uma pessoa. Mas o Narciso, como ele era um arrogante e otário como sempre, ele virou o seu corpo, voltou-se para o reflexo da água e continuou admirando a sua própria imagem. E disse pela sua última vez: "Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão." E morreu. Então, Eco, chorando copiosamente, apenas disse o que ela poderia dizer: "Por que tinhas que ser tão belo? Eu te amei em vão." E aí, de tanto ela chorar, chorar e chorar, ela definhou completamente até que apenas restasse a sua voz, que é o som que se repete ao longe. Enfim, a moral deste mito é de que não devemos ser pessoas muito vaidosas e tenhamos empatia umas com as outras, para que a gente não acabe tendo o mesmo fim que o Narciso teve nesse mito, de acabar se matando. Bom, você lembra da palavra narcisista que a gente falou no início do vídeo? Ela remete a um conceito psicológico criado por Sigmund Freud para caracterizar um comportamento egocêntrico e excessivamente voltado para a própria imagem. Esse conceito pode ser dividido em duas partes. Existe o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário é uma parte do comportamento que é normal da vida durante a infância ali, quando uma criança tem um comportamento um pouco voltado demais para a sua imagem. Porém, o narcisismo secundário já remete a um comportamento que é voltado para uma pessoa que é narcisista, mas já com uma idade mais avançada, que é extremamente egocêntrica, enfim. Basicamente, o conceito de narcisismo se volta para isso. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Já vai se inscrevendo aí no canal. Comenta aqui embaixo mitologia e compartilhe esse vídeo para seus amigos. Ative o sininho e também deixa o like. E fique para acompanhar os bastidores do nosso vídeo. Tipo esse daqui. Não esse daqui. Não sei. Aí você bota o Rio Tietê aqui, mano. Se vira aí. Beleza? Já tá, mano, os créditos tá rendendo, filho. Em determinado momento ele encontra um lago tipo esse daqui. Não bota o Rio Tietê, beleza, mano? Não. Que bosta, como que eu vou zoar, velho? Em determinado momento, ele avista um lago. Mas que droga, mano! Eu não sei o que falo, velho. Enfim, a moral dessa história... Não, é. Calma. Ah, tava vermelha, eu falei. Enfim, a moral dessa história é de que não devemos ser muito vaidosos e devemos ter empatia uns com os outros para que a gente não acabe se tornando um narciso e se apaixonando por nós mesmos e acabar se matando.
Eu quero que acabe logo.